programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, estamos retomando a Semana Nacional da Família na Câmara dos Vereadores de Piracicaba. Este evento ocorre através da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, instituída pelo Decreto Legislativo 1/2020. Foi proposto ao final de 2019 e aprovado em fevereiro de 2020. Compete à Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família participar e promover debates, fóruns, simpósios, audiências públicas, estudos, reuniões, seminários e outros eventos junto à sociedade civil, órgãos públicos e autoridades. Acompanhar as políticas públicas e propor indicações que se relacionem à defesa e promoção da vida e dos valores da família. Acompanhar, propor e discutir proposições legislativas que dizem respeito ao tema, bem como realizar estudos visando a atualização da legislação já existente, observando a competência legislativa municipal. Promover o intercâmbio com entes assemelhados de parlamentares e entidades de outros entes federados, bem como entidades do setor privado e sociedade civil, sem fins lucrativos, objetivando o aperfeiçoamento dos trabalhos e ações conjuntas. Inicialmente, a proposta era realizar um evento presencial no início deste ano, porém, devido à pandemia, vamos fazer em formato de lives, num total de 3 noites, sendo a noite de hoje a segunda noite, quarta-feira, dia 12, e sexta, dia 14, sempre se iniciando às 20 horas com transmissão pelo canal 4 da NET, canal 60.4 UHF, canal 9 da Vivo TV, ou pelo site da Câmara, www.câmarapiracicaba.sp.gov.br/TV, na página da Câmara no Facebook e canal YouTube, TV Câmara Piracicaba, programação em tempo real. Agradeço a todos os vereadores presentes na sessão em que aprovamos por unanimidade essa Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que proporcionou a realização deste evento. Agradeço também a mesa diretora dessa Casa de Leis, na pessoa do presidente Gilmar Rota, que apoia essa iniciativa, e a todos os servidores da área de TI, TV Câmara, Comunicação, equipe de Libras e demais equipes da Câmara que fazem essa transmissão chegar até a você que nos acompanha. As lives possuem a seguinte dinâmica: eu me encontro no plenário da Câmara, que está vazio, sem a presença de público, e estou conectado com os demais convidados através de uma plataforma digital de comunicação. Em cada noite temos um palestrante abordando um tema relacionado à vida e à família, e também convidados especiais que apresentarão sua experiência na cidade de Piracicaba. Nessa noite temos a honra de receber o psicólogo Luiz Henrique Carmelo, que abordará o tema A Pessoa Enquanto Tarefa, Adolescência e Vida Adulta. Muito obrigado, Luiz Henrique, pela gentileza de estar conosco, e seja bem-vindo. Precisamos do seu áudio. Luiz Henrique, você está sem áudio conosco. Precisa habilitar o seu áudio. Enquanto ele vai se ajeitando lá, eu vou cumprimentando os demais convidados. Nós temos aqui o Adriadson Flávio Nap, da comunidade Peregrinos do Amor. Adriadson, seja bem-vindo também. Você pode liberar o seu áudio e dar uma saudação inicial. Boa noite, Isaac. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria e uma honra poder participar aqui com vocês, viu? Parabéns pela iniciativa. Maravilha, muito obrigado, Adriadson. Também temos aqui a Vanessa Souza, da Renovação Carismática Católica de Piracicaba, representando o Ministério Jovem. Vanessa, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui. Espero que nós possamos participar novamente. Maravilha, Vanessa. Muito obrigado. Também estamos com o pessoal aqui da Missão Panaguia. É uma turma que já se reúne há um tempo, que tem um trabalho muito bacana na área da música, e também através da RCC Piracicaba, Renovação Carismática Católica de Piracicaba. Estão presentes aqui o Guilherme Souza, vai dando um tchauzinho aí, vocês estão sentados, né? O Henrique Bateloche,
o Wanderson Lafayette e o Yuri Belim. Boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando e vão nos brindar logo mais aqui com uma apresentação. Muito obrigado a cada um de vocês por estar conosco aqui nessa semana da família. Obrigado. Bom, Luiz Henrique Paulino Carmelo é formado em Psicologia e Filosofia, especialista em análise existencial e logoterapia frankliana pela Sociedade Brasileira de Logoterapia. É palestrante e criador do curso online Em Rota. Luiz Henrique, vamos testar esse áudio agora? Muito bem, uma boa noite. Me escuta agora, João. Opa, agora chegou. Perfeito, maravilha. Vereador, muitíssimo obrigado por esse convite. Quero dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela frente parlamentar, que trata de uma matéria tão sensível, tão importante na vida do município. Poder contribuir com isso faz todo o sentido. Maravilha. E o Luiz Henrique também exerce hoje um mandato de vereador na cidade de São Carlos. Muito importante esse trabalho que é realizado. Bom, a população poderá interagir enviando comentários e perguntas via Facebook. Também no chat do YouTube, vocês podem aí mandar os comentários, alguma pergunta, ou também através do WhatsApp. Nós vamos disponibilizar um número aqui para que você, caso opte, tenha essa facilidade também. O número é 19-99271-9444. Repetindo, 19-99271-9444. Então, isso pode ser feito durante o curso da palestra do Luiz Henrique. Você pode ir mandando, a gente vai se organizando e, ao final, temos um momento de interação. Então, é isso. Luiz Henrique, a palavra está contigo. Venha nos agraciar aí com essa palestra. Muito obrigado. Muito bem. Uma vez mais, obrigado. É bom estar aqui com vocês. E o tema de hoje é um tema muito pertinente, extremamente importante, se faz muito necessário que compreendamos esta necessidade do homem, essa necessidade da pessoa humana de tornar-se aquilo que ela deve ser. Quando nós falamos da pessoa humana, de imediato, de largada, algo precisa nos chamar muito a atenção. E o que deve nos chamar a atenção é exatamente o seguinte: a pessoa humana, o ser humano, portanto, nós que aqui estamos, nós não nascemos pronto. Nós, diferentemente dos animais, não temos os instintos que nos dizem o que nós devemos fazer. Fazendo uma breve comparação, até um pouco simplista, mas a título de localizar essa minha fala, entre a pessoa humana e o animal, quando nós olhamos para um animal, nós percebemos que ele não precisa de um esforço para realizar-se enquanto animal. Ele não precisa encarar a vida como uma grande missão. Ele não precisa se ver neste mundo como uma grande tarefa, até porque lhe falta essa capacidade especulativa que nós temos de sobra. Lhe falta todo esse arcabouço e essa capacidade aguda de reflexão que nós temos. Mas o animal, pelo seu instinto, ele simplesmente se desloca por esse mundo sabendo exatamente o que deve fazer e sabendo o que deve fazer porque ele é impelido, ele é impulsionado a agir dessa forma. Nós não, nós, pessoa humana, não temos esse instinto animal. É claro que nós temos uma dimensão um tanto quanto instintiva, mas seria desleal demais, seria desonesto demais compararmos a instintividade dos animais com a nossa realidade instintiva. O nosso instinto é muito fraco. O nosso instinto, ele é um instinto que nos dá o mínimo necessário de sobrevivência, mas não nos garante, em hipótese nenhuma, a realização. Então, quando nós estamos falando de pessoa humana, nós estamos falando de um ser que necessita, a todo momento,
responder grandes indagações, que necessita a todo momento se ver como uma grande tarefa. Quando nós falamos de pessoa humana, de ser humano, nós estamos falando de alguém que se pergunta sobre os últimos fins, sobre as causas primeiras, aquelas reflexões, né? Da onde vim, para onde vou, quem sou eu, o que me realiza nesse mundo, qual é a minha vocação, qual é a minha missão. Quando nós falamos de pessoa humana, nós estamos falando de um ser que tem a capacidade de ver este mundo como uma grande aventura. Agora, isso que num primeiro momento pode parecer muito instigante, é também um peso, é também um fardo que nós carregamos. Porque se nós somos essa tarefa, porque se nós somos chamados a realizar a nossa missão nesse mundo, nós também podemos fracassar, nós também podemos trair a nossa história. Nós, da mesma forma que sentimos a necessidade de uma autorrealização, de alcançar a nossa máxima estatura, nós podemos tropeçar, nós podemos ficar achatados, nós podemos ficar diminuídos, nós podemos ficar com uma vida mesquinha, miserável. Ao mesmo tempo que nós podemos chegar na estatura de um grande santo, nós podemos chegar, né, na baixíssima estatura e na pobreza existencial do mais mísero, do mais desgraçado dos mortais que já passou pela Terra. Porque o nosso espectro de ação é muito amplo e ele está sob o nosso domínio de alguma forma. Somos nós que, respondendo às realidades dessa vida, vamos atualizando as nossas potências e nos tornando aquilo que devemos ou não. E caminhando para a excelência humana ou caminhando para o fracasso humano. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar como uma chave de leitura para aquilo que nós iremos debater no dia de hoje. Né? A ideia da pessoa humana como uma tarefa, a ideia da juventude e da vida adulta como algo que vai se construindo, exige que nós consigamos ter essa visão. Nós não nascemos prontos. Nesse mundo, nós precisamos nos desenvolver. Nós precisamos, de modo livre e responsável, dar o melhor de nós mesmos se quisermos chegar a ser aquilo que nós podemos. Na filosofia antiga, na filosofia grega, já existia, né, uma máxima, que muitos dizem que é uma frase dita pelo próprio Sócrates, né, mas que estava lá no templo de Apolo, na cidade de Delfos, que dizia: conheça-te a ti mesmo. Né? Nós temos a necessidade de conhecermos a nós mesmos, mas não só isso, como bem nos lembra um outro filósofo antigo, né? Quando eu digo antigo, entenda, algo aí em torno de 26 séculos, Píndaro, que dizia: torna-te aquilo que tu és. Ou seja, torna-te, conheça-te a ti mesmo, para que, conhecendo as suas capacidades, as suas potencialidades, o seu chamado existencial, aquilo que de melhor só você pode ser, conhecendo isso tudo, você chegue a ser isso tudo. Então, esse é o primeiro ponto. Nós somos uma grande tarefa. E quando nós estamos falando, por exemplo, da adolescência, quando nós estamos falando, por exemplo, da juventude, nós estamos falando de um momento crucial da nossa existência. Um momento, assim, fulcral, central. Porque se tem uma fase da nossa vida em que nós somos chamados, de fato, a nos atentar para essa verdade, a fim de começarmos a fazer boas escolhas e caminharmos para essa autorrealização que tanto desejamos, é no período da adolescência. Porque na adolescência nós temos um campo vasto de possibilidades. Nós escolhemos até aqui, até a entrada da adolescência, nós escolhemos muito pouco. As coisas foram nos dadas. O mundo foi nos ofertado. A existência nos foi dada. A família nos deu o sustento, nos deu a casa, nos deu uma cultura, aprendemos uma língua. Somos ainda, na adolescência, nós praticamente somos devedores absolutos do mundo. Porque até agora o mundo só nos deu o país que nós vivemos, a cidade que nós nascemos, a escola que nós estudamos, o uniforme que nós vestimos, a comida que nós comemos, né? A família em que nascemos. Na adolescência, nós ainda carregamos esse peso de
não temos feito grandes escolhas, porque alguém foi escolhendo por nós. E que bom que existe uma realidade chamada família, célula-mãe da sociedade, que pode não só trazer novas pessoas humanas, novos seres, né, para esse mundo, sendo quase que co-criadores, né, junto com Deus, mas também podem dar aquilo que aquele ser desprovido de uma capacidade reflexiva e de uma força de ação nesse mundo não pode por si mesmo dar-se. Mas quando chega na adolescência, nós estamos num momento em que escolhas podem e, portanto, devem ser feitas. O adolescente, ele começa a perceber que, diante desse vasto campo de possibilidades, ele pode se dirigir a uma e recusar a outra. Ele pode escolher uma área e recusar a outra. Ele pode escolher um grupo e recusar a tantos outros. Ele pode escolher um relacionamento e abrir mão de outras centenas de milhares de possibilidades no campo dos relacionamentos. Ele pode começar a sonhar com uma vocação e, ao fazer isso, ele sepulta tantas outras possibilidades vocacionais, porque só algo pode ser de fato realizado. Nós não podemos fazer tudo, e o jovem começa a perceber que existe uma liberdade, e essa liberdade que pesa sobre os seus ombros é uma liberdade que exige o pressuposto da responsabilidade. Eu sou livre, mas a partir de agora, as minhas tomadas de decisões, a minha liberdade, ela é uma liberdade que me faz refém daquilo que eu escolho, que me faz responsável frente às escolhas que eu fiz. Se eu escolhi fazer um curso, eu torno-me responsável por ele, abrindo mão de tantos outros. Se eu escolho ter um tipo de vida, todos os outros, né, eu já não respondo por eles, mas por esse eu respondo. Então, quando nós estamos diante da juventude, nós estamos diante de um momento assim crucial, em que a consciência precisa estar muito cristalina, o coração precisa estar, né, bem vivo, palpitante, em que as verdades precisam ser muito bem ruminadas, meditadas. Uma rede de apoio precisa estar muito bem estruturada. Por quê? Porque naquele momento esse chamado adolescência, escolhas indubitavelmente, escolhas certamente serão tomadas. E que bom se essas escolhas apontarem para o bem, apontarem para o belo, apontarem para o justo, apontarem para uma verdade. E que trágico, e que triste, e que miséria se essas escolhas apontarem para qualquer caminho que não este, que não de uma vida virtuosa, que não de uma vida digna, que não de uma vida honrada, que não de uma vida de fato responsável. Só que o que acontece quando nós olhamos para a adolescência, o que nós vemos é sim, essa primeira reflexão que eu trouxe, um momento de grandes possibilidades e tomadas de decisões, mas não é um momento em que nós percebemos que a adolescência está pronta para carregar esse peso da liberdade e vivê-la de forma leve e gostosa. Por quê? Porque, entre outras coisas, a adolescência e a juventude está sendo constantemente atacada por ideias loucas. Se tem algo que assim fica escrachado nos nossos olhos, se tem algo que precisa causar-nos uma certa indignação e uma certa revolta, é o seguinte: a adolescência está sendo frutos de ataques e aos nossos adolescentes estão mentindo quanto àquilo que eles são, quanto àquilo que é a vida, quanto àquilo que eles podem ser. Os adolescentes que deveriam estar lúcidos estão loucos, na sua grande maioria. Os adolescentes que deveriam estar inteiros estão fragmentados. A adolescência, que deveria ser um momento de vida em que escolhas dignas são tomadas, tem virado um momento da vida em que escolhas terríveis e trágicas têm sido tomadas. Por quê? Olha, lembre-se, dizíamos no começo,
nos falta o instinto, como os animais têm, que aponta para eles o que eles devem fazer. Agora, no momento em que nós vivemos, falta-nos também as grandes tradições, as grandes instituições presentes, bem atuantes, dizendo o que nós podemos fazer. Se nós não sabemos o que devemos fazer, porque não temos o instinto, e já não sabemos o que podemos fazer, porque falta-nos as grandes tradições, porque elas também estão sendo atacadas, a família tradicional está sendo atacada, né? A igreja está sendo atacada, as verdades centrais sustentadas pelas grandes instituições da sociedade estão sendo atacadas, tudo está sendo colocado em xeque, tudo está sendo colocado em descrédito, tudo vira disputa, tudo vira briga, né? Como que, num olhar assim dialético marxista, tudo vira caos. E todas as grandes instituições que poderiam formar as consciências dos jovens, hoje são alvos de ataque, né? Estão na mira de grupos que cruelmente e maldosamente se levantam para destruir essas instituições Luiz da Henrique, nossa sociedade. Oi. Você me permite aqui uma colocação? Você iniciou dizendo do mundo que é dado ali na época da infância, até esse momento onde as decisões começam a ser tomadas, o mundo é dado para a pessoa humana, né? E essa entrega que é feita, e você também comentou daquilo que é um legado de tradições, etc., qual a importância que tem a família nessa passagem de bastão, né, para fazer com que o adolescente ele seja munido ali da sua história, da história da sua família, a história de onde ele veio, né, para que ele possa tomar as boas decisões para aquilo que é belo, para aquilo que é bom. Perfeito. A família assume assim um papel central. Se tem uma instituição que para um adolescente é central, é a instituição família, porque assim é ela quem vai apelar à consciência desse jovem. É ela quem vai dar matéria para que ele rumine. Por exemplo, peguemos aí essas grandes formas de orientações nesse mundo, nos orientamos a partir do bom, do belo e do verdadeiro. Se a família não aprecia o belo, se a família não tem verdades sólidas que podem ser ruminadas, meditadas, se na família não existe, né, um princípio de bondade, de busca de virtudes, de busca de excelência, assim, de que modo esse jovem vai se deslocar nesse mundo? Quais as referências que ele tem? Porque imagina assim, lá para tantas, aquela criança que até então vivia de modo abobalhado, despercebido, sem o mínimo de atenção para com o mundo, porque as coisas são todas elas dadas, né? Ele tem, na grande maioria das vezes, os seus horários definidos por outrem, ele tem a estabilização dos seus sentidos por conta da presença da família, que tem horário de comer, que tem horário de dormir, que tem horário de levantar, que tem horário de ir para a escola, horário de voltar para a escola, horário de ir para o judô, assim. E aí lá para tantas, aquele ser se dá conta que na sua mão está a existência, e quando ele se pergunta, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Se não tem essa rede de apoio, se não tem essa comunidade virtuosa, se não tem essa instituição que é a principal instituição da sociedade, que é a família, dizendo o seguinte, olha, neste momento, lembra-te de quem tu és, lembra dos valores que trazemos, lembra das tradições que vivemos, lembra do culto que nós vivemos, lembra dos valores religiosos que nós professamos. Se não tem a família apelando à consciência desse jovem, apontando, porque assim, nesse momento a família já não vai mais conseguir fazer pelo adolescente. Ele já virou forte, já virou robusto, ele já tem, né, uma certa autonomia, né? Ele sabe já se deslocar por esse mundo, ele já sabe fazer por ele mesmo, ele já está querendo, e é bom que ele queira, romper com esse cordão umbilical. Ele está querendo se perceber como um eu e não como a extensão de um outro. Mas se esse outro, que até agora esteve muito vinculado a esse eu, antes de largá-lo,
antes de abrir mão, antes de soltá-lo ao mundo, porque é isso que os pais fazem, né? Eles soltam os filhos ao mundo. Se eles não direcionam o voo, se eles não pegam na mão desse filho e o ajudam a construir um mapa de voo, como que você vai pôr para voar alguém que nunca sentou numa aeronave? Como que você vai pôr para pilotar uma vida, podendo inclusive destruí-la, podendo inclusive assim estilhaçá-la? Tão logo ele inicia a puxar o manche e levantar o avião, como você vai pôr alguém que nunca voou na cabine sem que você dê todas as instruções e sem que você construa junto a ele um mapa de voo? Esse é o trabalho da família. A família pavimenta o mundo para o adolescente. Olha, você começa agora a andar, a se deslocar, a fazer por você mesmo. Mas enquanto você se desloca e você faz, nós vamos à frente pavimentando e nós vamos atrás te lembrando dos passos que precisam ser dados. Os passos serão seus, mas os valores são os nossos. Os passos serão seus, mas a tradição está acima desta liberdade que pode virar mera arbitrariedade, essa liberdade que pode virar mera loucura. Então, assim, a família, nesse momento, ela precisa fazer isso muito presente, muito atuante, porque não é simplesmente, olha, vai e faça, né? Assim, vai e construa a tua vida, porque ele não vai dar conta. Nós achamos, assim, nós temos uma forma muito extremada de ver o que é adolescência. Como tudo nessa vida, né, nós temos muita dificuldade de encontrar o centro, de encontrar o equilíbrio. Na filosofia clássica nós chamamos isso de virtude, esse ponto médio e elevado. Nós sempre caímos para um dos extremos, né? Então, em algum momento, nós enxergamos a adolescência, né, como um momento assim primaz, né? Puxa vida, nós precisamos ouvir os jovens, porque os jovens é que sabem o que é o mundo. Nós precisamos levar muito a sério a juventude, porque a juventude, sim, está antenada com a tecnologia. A juventude, sim, ela tem um princípio de humanidade muito latente no coração. Nós precisamos colocar os jovens nos altos postos, nós precisamos escutar o que os adolescentes têm a dizer à humanidade, porque eles são almas privilegiadas, né? Não, pelo amor de Deus, mas assim, é longe disso. Só que aí a gente cai para um outro extremo. Não, então a adolescência é um momento de tutela. O adolescente não pode fazer nada por ele mesmo, né? O adolescente é uma criancinha crescida que ainda não pode responder pelos seus atos, né? Ela não pode nem perante a lei, né? As discussões loucas que abrem, né? Tem inclusive algumas cabeças aí perturbadas que acham que não, olha, né? Até, né, tantos anos não pode nem responder por um crime, não pode, olha, não aplique nenhuma prova a um adolescente, porque vai que você frustra aquele pequeno ser que ainda está buscando prazer nesse mundo, né? Não faça nenhum tipo de comparação, não estabeleça nenhum tipo de meritocracia, não frustre o jovem, porque vai que ele se fragmenta, porque ele é muito pobre, coitado, frágil, é só uma criancinha que cresceu. Então, assim, a gente fica olhando esses dois extremos, ou o jovem como um ser divinizado por muitos, né, que deve responder às grandes indagações do mundo e dos nossos tempos, ou como alguém muito frágil que não pode sofrer, não pode se frustrar. E a juventude está entre esses extremos, está num pico elevado, né? A juventude é, sim, um momento de vitalidade, de força, de tomada de consciência. É a conexão, né, do passado, do presente e do futuro. Mas é também alguém que precisa de um certo amparo, não de uma tutela total. Não estou dizendo de interditar um adolescente, né? É dar autonomia com restrições, né? É gerar restrições sem cair no extremo de não permitir que ele escolha também por ele mesmo. É mostrar o seguinte, olha, a partir de agora é você, por você mesmo, mas nós, família que somos, estaremos contigo em tudo aquilo que for feito. A família vem como essa formadora de consciência. Diga, Isaac. Muito bacana você falar isso, porque me vem assim, né, algumas questões, né, que são bem interessantes. Na nossa adolescência, nós também passamos por isso, né, de não conseguir tomar boas decisões.
porque não temos a visão das coisas corretas, né? Parece que a coisa é meio obtusa, não é muito... Aliás, ela é muito aguda, né? Ao contrário, né? Você tem um olhar e aquele olhar fica muito naquele ponto, né? E a família não, ela é mais ampla. Então, por falta de experiência, é difícil tomar decisões de, olha, o que eu quero estudar, para onde eu vou, o que eu quero, enfim, realizar, vocações, etc., né? E para isso, a família precisa dar esse suporte para que esse plano de voo que você citou um tempo atrás, uns minutos atrás, ele não se transforme num plano de tragédia e deixe o jovem à deriva de si próprio, fazendo com que os seus passos, né, da sua vida, a vida seja um drama, só um drama por si só. Porque as respostas elas não vêm e não há uma segurança para que o adolescente tome as suas decisões. Então, eu vejo que esse plano de voo, esse guia, a família tem um papel muito forte nisso, né? Para que essa ave voe, né? E não seja presa pela própria falta de orientação, né? Perfeito. E assim... Talvez alguns até se assustem com isso, mas se tem algo bom na adolescência, é o fato de que ela acaba. E de que aquele que outrora era adolescente, agora está tornando-se um adulto, tornando-se um homem, uma mulher. A saída da adolescência marca o início de uma maturidade. É por isso que hoje nós encontramos assim, muitos meninões crescidos, muitas pessoas que já deveriam estar na fase adulta, mas ainda se comportam como adolescentes, se comportam como jovens, né? Assim, sem a mínima capacidade de estabelecer um mapa de voo que as oriente nesse mundo, tomando assim as decisões mais malucas, mais sensitivas, mais emocionais, a todo momento vivendo tragédias, né? Machucando a si mesmo e machucando aos outros, traindo a sua história e traindo aos outros que convivem com ele. Então, assim, é entender que a adolescência também é uma sala de espera, né? O adolescente precisa ter isso muito claro. Olha, isso precisa acabar. Esse momento que hoje eu vivo, que é um momento de algumas confusões, de alguns pesos, de alguns olhares mais sérios para com essa vida, e isso vai acabar. E na medida em que eu for fazendo boas escolhas, e na medida em que eu for me tornando mais autônomo, e na medida em que eu for ganhando mais liberdade, porque eu sou o responsável, e mediante a tomada de responsabilidade aumenta o meu estado de liberdade, eu tiro os dois pés dessa fase da vida chamada adolescência e eu entro na fase adulta, onde eu já sei como voar, onde eu já sei o que me atentar, onde eu já tenho claro os valores que eu devo viver. Então, assim, a adolescência ela não precisa ser perpetuada. Infelizmente, hoje existe uma mentalidade de perpetuação da adolescência. Você encontra pessoas aí com 30, 40, 45, 50 anos de idade que vivem da mesma forma que um jovem. Achando que, assim, a todo momento pode começar do zero. Achando que o mundo ainda é um lugar vasto, de amplas possibilidades. Um adulto, uma pessoa adulta que já saiu dessa vivência juvenil, de adolescência, entende que, assim, já não pode escolher qualquer coisa a qualquer momento. Agora é manter-se firme e decidido naquelas escolhas que de olhos bem abertos foram tomadas. Por exemplo, você pega um homem que tem um trabalho e com esse trabalho sustenta a sua casa e que tem a sua esposa e que tem os seus filhos. Ele não pode simplesmente escolher fazer alguma outra coisa num sábado, numa segunda pela manhã, que não e trabalhar. Ele não pode escolher fazer qualquer outra atividade na terça-feira à noite que não voltar para casa para ajudar nos afazeres da casa, para estar com seus filhos. Ele não pode escolher
né, iniciar a qualquer momento um novo trabalho, porque aquele trabalho é o sustento dos seus. Ele não pode escolher qualquer outro amor e qualquer outro romance, porque ele já se comprometeu, deu a sua palavra, a sua fidelidade, botou o seu coração, fez o seu juramento para aquela pessoa específica. Então, assim, conforme a juventude vai acabando, as possibilidades também vão se afunilando, e isso é fantástico. Isso, longe de nos encurralando, nos sufocando, isso vai fazendo com que nós nos tornemos de fato aquilo que nós somos. Uma pessoa inteira, uma pessoa madura, é uma pessoa que já não tem mais muitas opções, se não fazer com que aquilo que é a sua vida dê certo e ponto. Aquilo onde ele está, os pés onde ele, né, o chão onde os seus pés pisam, né? Assim, ele não tem muita outra opção que não fazer com que aquele voo simplesmente continue. O jovem sai, levanta voo, brinca, passeia, né, retorna e levanta voo de novo e conhece, né, novos espaços e novas possibilidades, né, faz uns voos aí mais rasantes, tenta sentir um pouco da potência aí do motor, mas chega uma hora que ele fala o seguinte: bom, agora vamos parar de olhar para esse mundo como um parque de diversões, porque isso não vai me levar a lugar nenhum, e vamos começar a fazer um voo que tenha origem e que tenha destino, em que eu consiga me situar e entender exatamente para onde eu vou, porque senão a brincadeira começa a ficar sem graça. Durante um tempo parece muito interessante, muito engraçado, né? Ficar, né, levantando voo e voltando para a pista, ficar, né, levantando voo, aterrissando. Chega uma hora e fala: não, peraí. Ou eu pego essa minha aeronave e a boto numa direção que me leva exatamente para o destino onde eu quero chegar, ou eu estou vivendo essa vida de forma abobalhada, de forma distraída, de forma relapsa, e aí começa a crescer alguns sentimentos de vazio existencial, de neurose, de ansiedade, de depressão e tantas outras desordens afetivas e psíquicas que nós na psicologia tão bem vemos, né? Que com tanta frequência nós encontramos nos nossos consultórios, né? Então, esse homem como tarefa, esse ser humano como uma missão a ser realizada, é alguém que, num dado momento, na sua vivência mais juvenil, está diante de uma gama de possibilidades, e a família, os bons amigos, as tradições, a religião, a igreja, lhe dão como que esteio, sustento, como que proteção e suporte para que ele consiga fazer boas escolhas e começar a entender o motor que ele tem e o chamado que ele traz, e que num dado momento torna-se, né, um ser adulto, e esse ser adulto pressupõe um estado de maturidade que dá uma cadência, que dá uma constância, que dá uma direção a esse voo. Qualquer coisa que não isso é trair a nossa biografia. E assim, não porque eu quero, não porque isso me parece a melhor das leituras e o melhor dos cenários, isso nós olhamos para a pessoa humana e nós precisamos só de um pouco de honestidade intelectual para olharmos para a nossa vida e para olharmos para o nosso entorno, entendemos que a coisa funciona exatamente dessa forma, e que qualquer coisa que não isso é um voo assim, cheio de perturbações, é um voo assim, que não tem destino. Imagina que desespero, imagina que desesperador você entrar numa aeronave e não ter ideia aonde ela vai aterrissar. Imagina, assim, para onde estamos indo? Eu não sei. Estamos indo. Mas para onde? Para qualquer lugar. Não, peraí, assim, me leve para algum lugar, mas, assim, para qualquer lugar, não. Assim, eu preciso saber onde eu vou parar. Eu preciso saber aonde eu vou descer. Eu não posso simplesmente levantar um voo sem ter claro para onde você me leva. Imagina essas pessoas que levantam um voo e não conseguiram ainda entrar em contato com essas reflexões que nos dizem quem nós somos, o que estamos fazendo nesse mundo e para onde nós vamos. Quais são as causas primeiras e os últimos fins da nossa existência. E isso tudo é o ser em construção, isso tudo é o homem como tarefa. Né? Luiz Henrique, um comentário em cima disso. Também é bonito ver o seguinte:
quando um adolescente ele consegue encontrar esse ambiente, quando o mundo que é dado a ele, inicialmente, na pré-adolescência, na infância, enfim, ele encontra esses elementos que dão segurança a ele, que vinculam a sua história, que ajudam a construir a sua biografia de vida, né? Quão bonito isso é. Que um adolescente ele toma suas decisões, ele pode empreender na vida, num negócio, ele pode tomar uma decisão por uma vocação ali, enfim, de uma profissão, um caminho que ele quer seguir. A sua vida amorosa se abre para uma maturidade. Seus relacionamentos afetivos, as amizades, como ele pode construir, ele aceita a presença do outro na vida dele, o homem, a presença feminina, a mulher, a presença masculina, não como um intruso, como um invasor, mas como alguém que está ocupando o lugar que, para ela, ela soube organizar minimamente o lugar de cada pessoa. Não fica uma confusão interior. Então, é muito bonito quando nós encontramos adolescentes que já têm esses elementos. As coisas, não é que está tudo ordenado, não, mas ele já tem essa base. E aí ele sabe, opa, esse passo eu não posso dar. Esse eu preciso conversar lá em casa, esse eu não sei, esse o meu amigo falou isso. E as coisas ficam organizadas, né? O amigo não toma o lugar do pai, a amiga não toma o lugar da mãe, não fica aquela bagunça interior. Isso também é bonito de ver, né? Não, isso é fantástico. Assim, quando você está diante de uma pessoa que tem constância, um adolescente que tem robustez, um adolescente que já tem essa maturidade de saber que cada coisa tem o seu lugar, que cada um com o seu cada qual. Né? Porque, assim, infelizmente, hoje é difícil para um jovem afirmar até mesmo que a grama é verde. Né? Como dizia o filósofo inglês, Gilbert Chesterton, ele falou, olha, infelizmente nós chegaremos num tempo, e parece que o tempo é bem atual, né? E que nós teremos que provar que a grama é verde. Quando você está diante de um jovem que já consegue, assim, falar sobre verdades acerca dele mesmo, dos sentimentos dele, da vida em sociedade. Olha, as coisas são assim, né? Por conta disso. Os meus valores são esses, então é desse modo que eu me pauto frente às minhas decisões. Né? A minha vocação de vida é essa, então é em cima disso que eu preciso construir a minha narrativa. Assim, isso dá um brilho. Esse jovem torna-se um luzeiro. Ele torna-se um farol, inclusive, para os outros jovens, que começam a ver nele uma referência. Isso. Enquanto está todo mundo batendo cabeça, correndo de um lado para o outro, né, que nem cego, no meio de tiroteio, aquele jovem está com a vista bem aberta, está com os olhos bem abertos, meditando acerca dele mesmo. O problema é que isso, assim, infelizmente, está cada vez mais escasso. Volto a dizer, por quê? Estão mentindo para os jovens, estão dizendo que a juventude é um momento de viver a vida como uma grande diversão. Opa, peraí, a diversão já foi. Assim, teremos que chegar para a juventude, para os adolescentes, e parar de mentir para eles e falar a real. Olha, negócio seguinte, até agora, tá bom, o mundo pode ter sido um grande playground, né? Agora, meu filho, agora você precisa começar a arregaçar a tua manga e fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Né? Mas mentem para os jovens, como se a juventude fosse um momento de festa, um momento de dispersão, um momento de confusão mental, um momento de conhecer tudo, de explorar o universo, né? De ter as ideias mais malucas possíveis, né? De estabelecer todos os tipos de vínculos e de contatos. Olha, isso não vai dar certo, porque você vai se meter nesse atoleiro e talvez você nunca venha sair dele. Você vai entrar nessa confusão mental e o que lhe garante que você vai voltar para ter uma vida bem pautada, com passos bem firmes. Então, mentem para os jovens, falam que a juventude é um momento de prazer, momento de festa, momento de regalia, momento de, né, novas descobertas. Não. A juventude é o momento de eu começar a construir a minha história. Os jovens, os adolescentes precisam saber que sob os ombros deles pesa a existência. E essa existência pode ser uma existência digna, cheia de realizações, ou fracassada. Ou uma existência que vai caminhar para um desespero, para um vazio existencial, para um estado de adoecimento. Assim, hoje, e Viktor Frankl falava muito isso, né? Hoje, assim,
nem nas escolas pode se criar estado de tensão para os jovens. Né? Ficam aliviando, assim, botando panos quentes. Né? Olha, não exija muito do jovem, não dê muita matéria. Né? Não fale para ele que as coisas precisam ser dessa forma, assim, porque pobrezinho, ele está nesse momento de explorar e de conhecer o mundo. Se o jovem não entender que a juventude é uma sala de espera e que o passo seguinte tem que ser por uma vida séria e que o passo seguinte tem que ser por uma vida que o valha, né? E que ele só vai sair desse estado de confusão e de perturbação que a adolescência, de certa forma, causa se ele começar a ter um bom grupo de amigos, se ele começar a ter uma vivência religiosa que dá a ele valores, que dá a ele busca de virtudes, se ele começar a entender que ele precisa estar escorado na sua família e honrar os seus pais e não negar os valores e as tradições que essa família traz, né? E que na medida em que ele faz isso, ele se organiza e ele se prepara, porque assim, o apito vai ser dado, entende? O apito vai ser dado, em algum momento a vida vai começar de verdade. O problema é que muitos começam a vida ainda sem saber o que é a vida, a hora que vê tão lançados na vida e tudo parece desesperador, porque ele não entendeu o que tem que ser feito. É você pegar uma pessoa que, sei lá, né, não conhece do jogo, não conhece da regra, não conhece nada, por exemplo, sei lá, sobre beisebol. Eu não conheço nada sobre beisebol. Eu não sei muito bem a regra do arremessador, do rebatedor, né, do outro que fica abaixado lá para pegar a bola, de como, né, devem ser contados os pontos, né, quando a bola está ao ar. Assim, eu tenho uma vaga noção de como se dá esse jogo. É você me pegar, jogar no meio do gramado e falar: vai lá, meu filho, é final de campeonato e tá todo mundo esperando que você dê o seu melhor. Mas dê o meu melhor no quê? Assim, eu não sei nem para que lado correr. Que diz isso? Assim, a torcida grita, as pessoas esperam de você, os seus companheiros de time te olham e você fala: puta vida, o que eu tô fazendo aqui? A partida começou e ninguém me instruiu nada. E ninguém me disse como deveria ter sido o meu treino. Eu não desenvolvi habilidades, eu não desenvolvi recursos. O problema é o seguinte: não adianta a gente ficar enganando muitos jovens, os adolescentes, porque uma hora a conta chega, uma hora a vida começa, uma hora o apito é dado. E se ele não treinou, e se ele não se dedicou, e se ele não suou a camisa, e se ele não aprendeu como joga, e se ele não entendeu qual é esse jogo da vida, assim, ele vai ficar perturbado. E aí ele vai estragar uma família, e aí ele vai ter relações que, né, assim, apontam para o nada. Ele vai começar uma relação, vai terminar, talvez no meio disso tudo vai ter um filho, vai começar um trabalho, vai sair do trabalho, vai para outro, né? Assim, ele vai se enrolando, ele vai se amarrando, e aquilo que deveria ser gostoso, porque assim, convenhamos, né? Quando você pega alguém que sabe de um esporte, você pega, sei lá, um Cristiano Ronaldo, que sabe o que está fazendo, né? Você pega um Lionel Messi, que sabe como conduzir uma bola, assim, você percebe que aquilo é fantástico, tem uma magia por trás daquilo tudo. Aquela disciplina, aquele esforço, aqueles castigos que ele se submeteu para tornar-se um jogador, agora fez dele alguém ágil, atento, fez com que a sua capacidade futebolística se tornasse algo prazeroso, não só para ele, mas para quem o assiste. Assim, o que é mais gostoso? Assistir, né, um Lionel Messi jogando, ou assistir, né, o meio-campo de um time da Série D do campeonato cearense. Assim, entende? O que é mais gostoso? Quem é mais livre dentro de campo? Eu ou o Cristiano Ronaldo? Quem que é mais livre dentro do campo? Eu ou o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo é mais livre, tem mais habilidade. E com mais habilidade, ele é muito mais livre para fazer mais jogadas. Então, assim, a juventude precisa entender que o estado de juventude, o estado de adolescência, que é passageiro, que é transitório, é um tempo de preparação. Mas se ficarem mentindo para os jovens, dizendo que juventude é um momento de ser feliz, olha, tudo bem, podemos até falar sobre felicidade, mas sempre como um efeito colateral e uma consequência, né? Nunca como uma busca primeira. Mas se ficarmos falando para a juventude, para a adolescência, que eles estão numa fase simplesmente de ser feliz,
A hora que o apito da vida for dado, Isaac, eles estarão desesperados. Aí a graça vai embora. Aí tudo pede a graça. Aí vem o desespero, porque a conta chega. Então, se tem um momento da vida em que essa noção de que esta vida que me foi dada é uma vida que precisa ser atualizada, é uma vida que precisa ser realizada, é uma vida que precisa ser encarada como uma missão. Se tem um momento da vida que essa reflexão precisa estar presente, é na adolescência. Talvez, antes mesmo de se preocupar com o vestibular que o adolescente vai prestar, ensinar trigonometria, ensinar conceitos de geografia e de história, ensinar a língua inglesa, nós deveríamos ensinar o mínimo de noções filosóficas e antropológicas, que inclusive podem vir, e que bom quando assim acontece, a partir até mesmo, né, de uma boa catequese, de uma boa formação religiosa, porque aí assim, você prepara, fala, olha, né, te guarda, te prepara aí. Quando o apito for dado, você precisa fazer o melhor que você pode. Luiz Henrique. Então, assim, vai lá. Eu acho bem interessante a questão do preparo, né, para aquilo que vem. Apesar de que a vivência já da adolescência, né, as responsabilidades elas vão crescendo, né? E é interessante perceber o seguinte, não tem muito tempo não, né? Nós não sabemos o tempo que a gente tem na mão para construir a nossa biografia, construir a história. Mas o que você acha da questão, nosso tempo está avançando aqui, o que você acha da questão dos pais e os adolescentes insistirem no diálogo? Não importa qual é a orientação dos filhos, dos pais, a cultura, conhecimento, religião, mas me parece que tem um lugar que é mesa posta para todo mundo, que é o diálogo. O que você poderia dizer sobre isso? Sim, o lugar, por excelência, do diálogo é na família, né? E que triste uma família que não é capaz de pôr-se à mesa, entender um ao outro, né? E escutar, né? Em que não existe esse espaço aberto e esse espaço fecundo de saber aquilo que cada um traz no seu coração. É fato, Isaac. Hoje um dos grandes males é a falta de diálogo, e a falta de diálogo por N motivos, um deles até pela própria tecnologia. Talvez as famílias nunca estiveram tão juntas nos últimos séculos, né? Como estão agora, por conta dessa pandemia, por conta do lockdown, e talvez, né, estando perto fisicamente, nunca estiveram tão distantes e afastados existencialmente, porque está cada um no seu cômodo, né? Eu converso com pacientes que relatam, olha, às vezes eu perguntei como foi o teu dia? Não, olha, meus filhos ficaram lá no quarto deles, fizeram aula pela manhã, depois iniciaram um jogo no computador, né? Você sabe como é, né? Eles ficam 10, 12 horas mais ou menos jogando o jogo do computador, aí depois nós tivemos um momento em família, um momento muito interessante, colocamos um filme lá no Netflix, assistimos o filme, e depois era 00:30, 1h da manhã, fomos dormir. Tá, e que momento vocês se encontraram? A gente se encontrou no fim do dia, como eu lhe disse, né? Quando a gente deitou, né, os 2 filhos, eu e minha esposa no sofá, para assistir a TV. Tá, mas em que momento vocês se encontraram? Não, eu acabei de lhe dizer, doutor, nós nos encontramos no momento em que nós vimos filme. Não, assim, vocês não se encontraram. Sim, é evidente que vocês não se encontraram. Sobre o que vocês conversaram? Não, nós vimos o filme. Tá, então vou perguntar de novo, aonde vocês se encontraram? Porque assim, vocês só se esbarraram, vocês só estavam no mesmo espaço, mas assim, não houve um diálogo. Como que foi o dia do teu filho? Que jogo é esse que ele fica 10, 12 horas jogando? Que matéria ele teve na escola? O que ele aprendeu com a professora? Assim, entende assim, não existe diálogo, não existe, é um negócio desesperador, Isaac. E isso pode ser o início de um caminho desta construção que eu dizia, né, de montar esse mapa de voo, de orientar e de instruir. A primeira picada que nós podemos dar é o seguinte, olha, vamos dialogar, precisamos ter um momento de família. Legal. A família, pelo menos uma vez no dia, precisa parar e dialogar e olhar nos olhos um do outro, olhar nos olhos de fato, né, como você está.
meu filho, como você está, minha esposa, como estão as coisas por aqui, como que foi a tarde de vocês. O diálogo é essa grande porta de entrada para o encontro de fato, né? Maravilha. Luiz Henrique, eu vou abrir aqui para nossa interação, pode ser? Claro, claro. Maravilha. Nós temos aqui já algumas participações. Deixa eu buscar aqui, que eu já vou introduzindo. Aqui, vamos lá. Bom, nós temos inicialmente um comentário aqui do Marcos Correia. As ideologias acabam levando os jovens a um caminho que eles tomam como verdade ou muitas vezes relativizando tudo. Como voltar à essência do torna-te quem tu és? É uma pergunta. Começando destruindo essas ideologias, né? Porque elas geram um estado de cegueira, de miopia. Então, assim, não permitindo que essas ideologias entrem dentro da nossa casa. E como que eu não permito que essas loucuras, essas sandices, essas ideologias torpes, safadas, que querem, no fim das contas, destruir a família, entrem na minha casa? Olha, ficando atento àquilo que, principalmente, os meus filhos consomem a partir das mídias. Essas ideologias que foi bem colocado aí nessa questão, elas entram principalmente pelas telas. Elas não são reflexões inatas. Eu estou aqui, né, assim, pensando sobre a questão da ideologia de gênero, eu estou aqui pensando, né, sobre, né, uma verdade relativa nesse mundo, eu estou aqui pensando sobre questões subjetivas. Não, isso começa a entra através de uma série, entra através de um filme, entra através de uma novela, entra através de um youtuber que o seu filho fica assistindo, entra através de um Felipe Neto da vida. Isso vai entrando, entende? Isso vai entrando e vai criando raízes. E a hora que você percebe, assim, estão todos meio cegos. Aí a hora que você fala para alguém cego, o caminho é por ali, não sabe nem mais o que é caminho, né? Ele não está vendo mais dedo que aponta, ele não está vendo mais caminho, ele não está vendo mais estrada. Como que você vai apontar para um filho que está com a vista turva, toda cega, qual é o caminho? Aí você pega esse filho que está cego, porque essas ideologias foram cegando ele já não sabe o que é homem, o que é mulher, o que é família, o que é valor, o que é virtude, já não sabe o que é nada, aí você bota ele num avião. Né? Assim, o que vai acontecer? Alguém de nós botaria um filho em cima de um automóvel, em cima de uma motocicleta, em cima de uma bicicleta que seja, se o nosso filho estiver com os olhos vendados? Se meu filho estiver com os olhos vendados, ele não sobe nem em cima do patinete, porque ele vai se machucar. Né? Agora, a gente vê os nossos filhos de olhos vendados, porque já não conseguem enxergar a verdade que está escrachada, estampada diante deles, e bota o manche do avião, né, na mão deles. Fala, vai lá, meu filho, vai lá, filhão, voa que o pai está aqui. É subir e bater no primeiro morro, né? Vai dar ruim, evidente que sim. Aqui temos uma pergunta do Tiago Batista. Qual a melhor forma de combatermos esses ataques aos adolescentes? Seria criando leis a favor da família? Olha, essas iniciativas são sempre muito bem-vindas porque jogam luz a isso tudo. Mas, assim, acho que a gente poderia pensar naquilo que concerne ao nosso dia a dia, aquilo que nós podemos fazer. Olha, como que eu combato isso? Como que eu combato isso? Aqui dentro de casa, para os jovens que de alguma forma me acompanham, para os jovens que são meus pacientes, para os jovens da minha família que convivem comigo, como que eu, Luiz Henrique, faço isso? Tendo uma vida honrada. Tendo uma vida digna. Tendo uma vida pautada e construída sobre a verdade, sendo justo, sendo honesto, sendo prudente, entende? Sendo caridoso, professando a minha fé. Então, assim, eu acho que se nós começássemos... Porque, assim, o que o jovem precisa? Acima de tudo, ele precisa de exemplo. Quando ele não encontra um exemplo de fato, um exemplo genuíno
de uma personalidade, ele vai buscar em qualquer canto. É aquilo que dizem, né? Um pouco daquele chavão. O seu filho vai buscar referência. Se ele não tem dentro de casa, ele vai buscar na rua. Se ele não tem no pai, ele vai buscar no traficante. É um pouco isso, entende? Essa frase que talvez vocês já escutaram, eu mesmo já escutei várias vezes, tem verdades. É o seguinte, olha, o que um filho busca, por exemplo, num pai? Fala num pai, né, por conta da minha condição. Ele busca uma referência, ele busca um exemplo. Ele busca alguém que ele possa olhar, pousar os olhares e contemplar. Contemplar o pai como se o pai fosse um monumento. Contemplar o pai como se esse pai fosse um ícone que o coloca diante de uma realidade maior, mais transcendente. O que é um ícone? Um ícone é um lugar que é uma gravura, é um desenho, é um lugar que me convida a um olhar mais amplo. O ícone sempre nos aponta para uma dimensão mais transcendente, para uma realidade mais divina, para um mundo organizado, né? Então, assim, nós precisamos ser para os nossos filhos como que ícones. Os pais, as mães precisam ser... O filho precisa olhar numa mãe e não querer outra vida que não a vida daquela mãe. De uma mulher justa, de uma mulher honrada, de uma mulher de fé, de uma mulher assim respeitada, de uma pessoa de palavra, de alguém que ama, de uma pessoa que rasga o seu coração, que dilata o seu coração e dentro desse coração bota um monte de pessoas que servem os outros. Então, assim, uma das formas de fazermos isso é nos tornarmos referência para os jovens. Ok, é isso aí. Um comentário aqui de uma jovem, Ruth Barreto. Qual o motivo do alto número de adolescentes com depressão e ansiedade? Qual o motivo do alto número de adolescentes com depressão e ansiedade? Essa a pergunta? Exato. Assim, é triste, né? Os números da juventude são cada vez piores, né? Você pega a ansiedade, a depressão, e você pega a realidade triste do suicídio, né? Acomete basicamente os jovens. Hoje, o principal público que comete suicídio são os jovens, de 15 a 20, 23 anos. Isso é impressionante. Você pega todas as realidades. Suicídio, depressão, ansiedade. Está pesando sobre quem? Está pesando sobre os jovens. Em partes, por quê? Porque eles não estão orientados nessa vida para um sentido. E quando nós não estamos orientados para um sentido, o que nós encontramos, tristemente, é um negócio chamado vazio. Vazio. Se a minha vida não é uma vida que está apontada para a busca de um sentido, eu caio a todo momento num negócio chamado vazio. Eu vivo uma realidade chamada frustração. Se o jovem não sabe o que ele quer, se ele não sabe para onde ele vai, viver torna-se desesperador. Imagina um jovem que, pela primeira vez, com muita seriedade, com muita profundidade, se fez a seguinte pergunta: por que eu vivo? E ele não encontrou nenhuma resposta convincente. Imagina essa situação. Um jovem lá com, 10, 12, 13 anos, pela primeira vez para diante da vida e começa a se especular. Por que eu vivo? Qual o sentido dessa vida? E ele, buscando na sua memória, na sua imaginação, nos ensinamentos que recebeu, não encontra nada. Ninguém explicou, ninguém falou. Assim, ninguém deu matéria-prima para ele meditar, para ele ruminar. Na igreja não foi anunciado isso, na família nunca entraram nesse assunto, a escola está preocupada com outras coisas que não, que não isso. E aí ele diz o seguinte: olha, peraí. Se eu não sei o porquê vivo, a vida torna-se um absurdo. A vida começa a virar para aquele jovem algo muito sem graça, né? Começa a perder o brilho. E aí algumas realidades, como a depressão, começam a surgir. E algumas desordens bioquímicas, né, e também psíquicas começam a se acentuar, como, por exemplo, a ansiedade. Então, assim, o que os jovens precisam de referência? O que os jovens precisam de família? O que os jovens precisam de respostas? Achar que o jovem vai encontrar respostas por ele mesmo é esperar muito da juventude.
as respostas quem dá somos nós. Da mesma forma que a comida quem dá para uma criança somos nós, a resposta acerca dessas grandes verdades da vida, quem precisa dar é a comunidade adulta. São as pessoas que, de alguma forma, já passaram por esse caminho. Então, em partes, um dos problemas dessa ansiedade e dessa depressão é esse vazio existencial que a juventude está metida, Isaac. Ok. Temos uns comentários aqui. Igor Ramos, onde de certa maneira se busca um culpado dentro das instituições, mas não requer mudanças no próprio lar para melhoria. Uma realidade onde se busca o culpado pelos próprios erros. Milena Leme, infelizmente nem todos os adolescentes têm esse centro de família e pré-definimos que vão para caminhos ruins, com escolhas ruins. E muitas vezes procuramos culpados e não sabemos a quem recorrer para ajudar. Arrumar um culpado realmente, Milena, não resolve a questão, né? Aqui o Maurício Campos, muito interessante o tema. Ontem, na live de ontem, a doutora Roberta disse que os adolescentes têm estima baixa, né? É estranha essa expressão, né? Mas tem uma estima baixa, né? E se a família contribuir para o torna-te quem tu és, eles poderiam encontrar o sentido da vida. É isso aí, concordo. Exatamente. Lembrar os jovens que eles são chamados para voar como águias. Olha, meu filho, você foi chamado para grandes coisas, não se contente com pouco. Você foi chamado para ser águia, não fique rastejando num galinheiro. Exato. Você foi feito para viver uma vida digna e honrada, não queira nada menos que isso. Essas falas, essas lembranças e essa formação vai, né, assim, de encontro com essa baixa autoestima, com essa baixa visão que o jovem tem dele mesmo, né? Porque lembra ele o seguinte: olha, se você se tornar aquilo que você pode ser, se você se tornar aquilo que você deve ser, isso que você se torna é algo fantástico, é uma realidade grandiosa, mas alguém precisa lembrar, né? É isso aí mesmo, né? E aí, como é bonito, às vezes a gente encontra isso em filmes, mas também as pessoas, né, que nós encontramos na vida. Quando você pega um jovem ali, retratado, e ele conseguiu um grande feito, né? Esse grande feito, ele é inspirador, né? E isso é muito bacana ver na juventude. Dia desses, estava conversando com um jovem, ele, não, mas eu vou fazer tal coisa, eu vou empreender nessa área, eu quero fazer isso. É bonito de ver, né? Porque você vê uma pessoa que a vida está pulsando nela, né? E ela canaliza isso para fazer algo para o bem, né? Eu vou pedir para o pessoal aqui da Missão Panaguia já se ajeitar aí. Vou colocar uma pergunta aqui para o Luiz Henrique. E, na sequência, nós teremos uma participação especial musical. Eu acho que o Luiz Henrique nem sabia, hein? Vai ter o pessoal aqui colocando uma música que ajuda também a gente a refletir nesse momento. Então, vamos se preparando aí. E a pergunta é: por que hoje vemos tantas famílias na sociedade que não zelam pela tradição e valores? A pergunta do Fábio Colombo. Desculpa, Isaac, repete a pergunta, por favor. Por que hoje vemos tantas famílias na sociedade que não zelam pela tradição e valores? E esse é um dos grandes males, né? Não prezar pelas tradições e pelos valores. Assim, porque, repito, isso está sob ataque. E muitas já estão, assim, destruídas. Muitas realidades institucionais e muitas tradições estão enfraquecidas. Porque, assim, não é brincadeira o ataque que essas instituições, não é brincadeira o ataque que as tradições recebem diariamente, diuturnamente, por grupos maldosamente organizados para esse fim. Você pega a família, ela é vilipendiada o tempo todo, ela é atacada constantemente. Tem grupos que tudo o que querem é a destruição total desse conceito tradicional de família. Quando você pega, por exemplo, os escritos, isso não é assim, uma suposição, é um fato, está lá escrito, preto no branco. Quando você pega os escritos de Marx, de Engels, quando você pega os ideólogos de gênero, quando você pega o movimento feminista, assim,
o que eles querem não é nada menos do que destruir a minha e a tua família. E eles fazem isso todos os dias, com políticas públicas, com, né, formações de grupos militantes, entrando nas universidades, entrando na sala de aula para falar com os nossos filhos, sendo financiados por grandes instituições para que tragam materiais didáticos, para que tragam materiais culturais, aqui, entre aspas, para que, né, financiem blogueiros, youtubers, filmes, assim, para destruir, para entrar de fato dentro da minha e da tua casa e destruir. E esse povo não está brincando, não estão brincando. Nós, às vezes, brincamos de ser família. Nós brincamos, às vezes, de construir a nossa vida de forma digna e honrada. Essas pessoas não brincam e não descansam. Elas estão empenhadas em botar para baixo tudo que é tradição, tudo que é valor. Por quê? Porque por trás disso existe um desejo de poder, um plano de poder, eles querem levar a fim a cabo. Então, assim, não sejamos tolos nesse sentido. Antes aqui da Panaguia, o pessoal já vai se preparando aí, um último comentário. Se o adulto não tiver postura e tomar consciência de seu lugar e suas responsabilidades, as crianças e jovens não terão referência para a vida e costumes sadios, como, por exemplo, sentar com os mais velhos e ouvir seus conselhos. É essa ligação das gerações, né? Para não ficar uma ruptura. Quem mandou aqui esse comentário é a Dani Barion. E aqui eu passo já... Só um ponto desse comentário que eu achei muito bom. Assim, para que o jovem também queira sentar com o adulto e escutar o adulto, escutar um pai, um tio, um avô, assim, esse tio, esse pai, esse avô, eles precisam ter algo a oferecer, né? Uma vida que fale. Precisam ser sábios. Aquela ideia de que antigamente os avós eram sábios e por isso todos recorriam a eles, né? Hoje, assim, parece que está perdendo. Então, o jovem às vezes não gasta tempo ouvindo o pai, ouvindo, né, um mais velho, ouvindo o próprio avô, porque assim, não sai grandes verdades que encantam. Ele olha para a vida do pai e aquilo não fala muito para ele. Fala, bom, assim, se for para escutar o meu pai, a vida do meu pai também está toda destruída. É por isso que eu falo, olha, primeiro comecemos por nós. Na medida em que nós começarmos a construir uma vida digna, honrada, cheia de sentido, a juventude também vai se aproximar de nós, pai, de nós, vereador, de nós, dentro da postulado da igreja. Mas assim, a nossa vida precisa falar e nós precisamos saber dialogar com os jovens. Estudando, nos formando, nos capacitando, porque os jovens vão vir com grandes indagações. Se eu não consigo responder às indagações de um jovem, ele vai buscar em outro lugar, e talvez esse outro lugar que ele busque é um lugar muito maquiado, em que existem, assim, verdades, pequenas verdades fragmentadas e bem distribuídas para dar um grau de encantamento, mas que a conclusão final é uma conclusão errada, trágica. Então, até tem um grande professor, né, um homem que eu admiro muito, ele diz o seguinte, ele fala, olha, hoje, para um pai conseguir conquistar um filho, para conseguir formar o filho mais do que os outros lugares irão formá-lo, a rua, a universidade, a escola, esse pai precisa saber pelo menos 10 vezes mais do que a rua, a universidade e a escola. Ou seja, o pai precisa ter argumento. E é por isso que nós precisamos estudar, nós precisamos entender, nós precisamos viver, nós precisamos nos aprofundar, porque as indagações de um adolescente não são brincadeira, Isaac. Né? Se for sentar na mesa só para ficar despejando regra, ele não vai demorar mais de 5 minutos lá para te escutar. É isso aí. Bom, vamos aproveitar agora, tem mais algumas perguntas aqui, vamos deixar para esse momento final da participação do Luiz Henrique, que está sendo muito boa, e trazer aqui o pessoal da Missão Panaguia, que eles possam também contribuir com a parte do belo, da arte. Assim como o Luiz Henrique colocou também no começo, né, nós precisamos orientar a nossa vida para o belo. Então, eu agradeço a participação da Panaguia através do Guilherme Souza, do Henrique Bateloche, do Wanderson Figueiredo e também do Yuri Pelim, que vão trazer um pouquinho desse belo
para nos inspirar e dar um contexto para esse momento final aqui da participação do Luiz Henrique. Vamos lá, pessoal. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. Preciso ofertar o amor mais sincero, sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é toda demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é toda demais. Maravilha, maravilha. Parabéns aí ao pessoal da Missão Panaguia. Muito obrigado por nos contemplar com o belo. Uma canção que fala do amor sincero, um sorriso mais puro, um olhar fraterno. Esses elementos nós encontramos na mesa do diálogo. Mesmo quando há diferença de gerações, quando aquilo que nos motiva muitas vezes parece até convergente, mas é no diálogo que nós nos encontramos, porque nós sabemos da nossa história, de onde a gente vem. É aqui que o adolescente e o avô se encontram. Aquele papo com o tio, a história da família, aquele momento do almoço de domingo, da macarronada, do churrasco. Precisa encontrar esse elemento para dar o plano de voo do adolescente. A forma com que essa tradição, essa história, a cultura
encontre espaço no coração do jovem, que eles não sejam adversários. Ame mais, ouça mais. Quanto tempo que a gente tem? Nós não sabemos. Por isso é necessário esse amor sincero. Muito obrigado, Missão Panaguia. Luiz Henrique, vamos voltando aqui para os comentários finais. Quer comentar um pouquinho sobre a arte que foi apresentada agora? Também fique à vontade, viu? Luiz Henrique? Oi. Opa. Tá me ouvindo? Maravilha. Pronto, estava mutado aqui, desculpa. É exatamente isso. Isso é uma contemplação do belo. Né? E a verdade precisa ser apresentada. A verdade precisa ser anunciada. Nós não podemos ter medo de falar a verdade. Porque a verdade, ela liberta. Porque a verdade, ela nos constrói. A verdade, ela nos revela quem nós somos. Então, acho que a música veio em boa hora. Né? Nos coloca diante do belo, nos coloca diante da verdade. E bom, que bom. Maravilha. Aqui nós temos a Ana Célia Soares. Boa noite, Luiz Henrique, grande e admirável psicólogo. Olha aqui, que bacana, hein? A Ivete comentando, diálogo sempre. É isso aí, Ivete, maravilha. Vejo que grande parte dos jovens tem tendência de negar tudo aquilo que a família lhe oferece e querem ir na contramão. Essa espécie de revolta pode ser uma consequência de problemas mal enfrentados na infância? É aqui a pergunta da Laura Gonçalves. Desculpe, Isaac, repete essa pergunta, se isso tudo pode ser fruto... Isso, ela inicia com um comentário, né? Vejo que grande parte dos jovens tem tendência de negar tudo aquilo que a família oferece e querem ir na contramão. Aí ela finaliza com a pergunta. Essa espécie de revolta pode ser uma consequência de problemas mal enfrentados na infância? Poder pode, tá, obrigado. Poder pode, claro que pode, mas eu acho que a gente nem precisa ficar com essa grande preocupação de desenterrar muito o passado. Entendi. É olhar para o nosso presente. A música acabou de falar isso, né? O tempo que nós temos mesmo é o tempo do agora. E se isso de alguma forma ficou mal resolvido lá atrás, se isso lá atrás faltou, se careceu um diálogo, uma formação, se isso porventura gerou até um complexo, um trauma, pois bem, o único lugar que eu posso resolver este problema é no hoje. O hoje é sempre o lugar da oportunidade. O hoje é sempre o espaço da solução. O hoje é sempre o lugar do diálogo. E aí, com amor, com diálogo, com presença, a gente pode, inclusive, ir resgatando essas realidades do passado mal resolvidas e curando-as, né? E recomeçando a vida. Então, assim, não fiquemos tão preocupados e com um fetiche muito grande, né, naquilo que porventura aconteceu no passado. O passado já foi, o passado é uma lembrança. O futuro não existe e tudo que nós temos se chama hoje. Né? Hoje é o lugar do amor. Hoje é o lugar do encontro com a verdade. Hoje é o lugar da construção do meu eu. Né? O hoje. É tudo que eu tenho. Maravilha, nós temos aqui muitos agradecimentos, o Luiz Henrique, ó, bacana, o Emanuel Polizel, boa noite, excelente palestra, parabéns, Luiz. Tem uma série de outras perguntas aqui, mas o tempo está estourado, né? Infelizmente nós não vamos conseguir dar conta aqui, mas queremos agradecer a todos que participaram aqui desse momento de interação e agradecer também mais uma vez o pessoal da Missão Panaguia por essa contribuição. E fiquem aí para a gente ir para um momento de encerramento, né? Luiz Henrique, muito obrigado pela sua participação. Olha, muito bacana, muitas coisas nós aprendemos, espero que para você também tenha sido um momento frutuoso. Lhe agradeço muito, agradeço a Deus por lhe conhecer e por fazer essa interação conosco nessa noite. Obrigado. Ótimo. Eu quem agradeço, Isaac, uma vez mais. A mim faz todo sentido estar aqui com vocês nessa noite. Novamente, parabéns pela iniciativa, parabéns por esse teu mandato fecundo de apresentação da verdade
esse profundo trabalho de semear a verdade que você faz aí no teu município. Parabéns pela frente parlamentar, por esse momento de formação e de estudo frente às famílias. É isso que nós precisamos, pessoas que estão dispostas a se levantar e ser para a sociedade, ofertar-se, doar-se, para que outros possam tê-lo como referência, para que a tradição possa ser reconstruída, para que as instituições voltem a ter a importância que é tão necessária na nossa sociedade. Então, parabéns pelo teu trabalho, Deus abençoe o teu mandato, obrigado pelo convite, foi uma alegria estar aqui com você e até muito breve, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo, eu sei que está com compromisso, tem que se ausentar aqui já conosco, mas muito obrigado, nos encontramos aí na missão, mas vamos Ótimo. lá. Eu queria agora chamar um convidado especial, o Adriadson, da comunidade Peregrinos do Amor, que tem um importantíssimo trabalho com jovens aqui na cidade de Piracicaba. Vai trazer uma palavra para nós, apresentar o carisma dessa comunidade, o trabalho que vem sendo realizado para a sociedade piracicabana, ficar antenada aí com Peregrinos do Amor. Adriadson, a palavra está com você. Boa noite, Isaac, novamente. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma alegria poder estar aqui partilhando desse momento tão rico de estudo, de formação, né, de diálogo, né, nesse tema tão importante que é a família. E agradeço muito pelo convite em nome da comunidade Peregrinos do Amor, que hoje nossa sede está na Catedral de Piracicaba. Então, fazemos o convite aí para, quando acabar tudo isso, né, que você também possa estar lá conosco, para partilhar um pouquinho conosco. E agradeço e quero colocar aqui que, enquanto ouvia o Luiz Henrique falar aqui, me alegrei bastante pela fala dele, né? Porque é exatamente aquilo que está no coração, na missão da comunidade a qual eu sou fundador junto com a minha esposa, porque essa comunidade, ela nasce, como instituição, ela existe há 11 anos, né? Mas, assim, já existe há 17 anos que existe esse trabalho. Quando eu ainda era jovem, hoje já não sou tão jovem assim, também não sou tão velho, né? Mas não sou tão jovem mais, né? Como era antes. E naquela juventude, o que o Luiz Henrique falou é muito verdadeiro, o que ele falou para nós no dia de hoje. A juventude, ela procura realmente um lugar para ser, né? Um lugar para ela se encontrar, um lugar para ela encontrar a sua vocação. Então, sempre foi essa, talvez, a maior responsabilidade que nós temos na comunidade Peregrinos do Amor. É tentar fazer com que o jovem ele encontre essa vocação, seja ela na comunidade nossa, ou seja ela no mundo, né? Porque nós temos muitos casos de pessoas que se aproximaram de nós e hoje nem fazem parte mais da comunidade, mas encontraram o seu lugar no mundo, porque o trabalho que nós queremos realizar com a juventude, desde então, sempre foi trazer aquilo que talvez, ao meu ver, né, e assim, por ser também um educador, né, sou profissional da educação há 16 anos, a nível técnico e a nível de faculdade. Então, a gente vê que muitas vezes o conteúdo educacional hoje nas escolas, muitas vezes ele é muito técnico, né? Ele é muito profissional, ele é muito voltado para a profissão, para o mercado, e muitas vezes deixa a desejar um pouco na questão psicológica, emocional, né? Na questão da educação integral que nós vamos querer oferecer para eles. Então, nossa comunidade sempre quis trazer isso para o jovem, um lugar onde ele pudesse expressar o belo, né? Nós temos lá na comunidade muitos músicos também, temos lá trabalhos em artes, então foi surgindo a comunidade nesse sentido, né? Trabalhando com a arte, nós também tocávamos quando era jovem, então foi onde nós conseguimos começar a expressar aquilo que nós éramos. Então começamos com a música mesmo ali, naquele contexto, e a coisa foi crescendo a ponto de chegar em nível de uma comunidade mesmo, com vocacionados, com missionários, com formadores, com pregadores. E no trabalho da juventude, eu acho que o maior trabalho que nós realizamos é nesse sentido, né? É de você trazer uma educação integral, trazer uma formação consciente de valores, de tradição, porque o Luiz Henrique falou muito bem na sua fala que hoje nós sabemos que, claro, que o primeiro lugar disso sempre vai ser a família, né? Mas devido a essa realidade que nós vivemos hoje, muitas vezes a família carece
desse lugar, onde tem esse diálogo, tem aí esse lugar para que o jovem possa se encontrar na sua vocação. Eu mesmo, quando era jovem, eu ouvi sobre vocação fora da minha casa, né? Nunca alguém chegou em casa comigo e disse para mim assim, olha, você tem que seguir a sua vocação, né? Geralmente a gente pensa em seguir o que ganha mais dinheiro. E muitas vezes nós estamos formando, muitas vezes o jovem, para ganhar dinheiro, e aí eu respondo talvez um pouquinho a pergunta de alguém que fez aí conosco, por que tem tantos jovens ou tantas pessoas com depressão hoje, com ansiedades? Porque às vezes não encontraram a sua vocação, né? Não encontraram o motivo maior da sua vida, né? E estão fazendo às vezes alguma coisa, às vezes só porque é necessário, né? O dinheiro ele é importante, ele é preciso na vida familiar, senão a gente não consegue sobreviver, mas não é tudo, né? Então a gente tem que trabalhar dessa forma lá na comunidade. E eu me alegrei muito porque a fala dele é exatamente isso que nós buscamos, né? Buscar aí um lugar de valores, um lugar de formação, um lugar onde nós trazemos para esses jovens, né? A experiência deles poderem servir, poderem tomar a frente de algo, e aí então o jovem consegue mostrar a sua força, né? Nós vamos ficando um pouquinho mais velhos, automaticamente, naturalmente, nós vamos perdendo um pouco a nossa força, né? Mas o jovem é o tempo da intensidade, né? É o tempo da intensidade, ou seja, ele é tudo intenso. Ele consegue ficar 8 horas numa fila de um show, né? 10 horas, 12 horas para comprar um ingresso para um show de um cantor que ele ama, não é assim? E nós, às vezes, vamos perdendo essa força. E como a gente precisa dessa força, não é verdade? Então, é muito importante investir no jovem e não desprezar o jovem, né? Desprezar essa força jovem que nasce. E a família é esse primeiro lugar que deve dar esse valor ao jovem, deve dar esse caminho para o jovem, deve motivar o jovem a conseguir chegar nesse objetivo maior da vida, e aí todo o resto vai bem, porque aí é consequência. Quando você encontra um caminho, é consequência que você tenha uma boa família, tenha bons amigos, tenha um bom emprego, você busque um sentido maior na sua vida. Então, acho que esse talvez sempre foi, desde o início lá, de 2003, quando nós iniciamos esse trabalho timidamente lá, a minha namorada, que é minha esposa hoje, meu irmão, e hoje temos aí uma comunidade, graças a Deus, bastante numerosa, com bastante criança, bastante família, né? E vemos essa necessidade de colocar essa família, né, para servir mesmo para um bom propósito. Então, eu agradeço pela oportunidade e dizer assim que para nós é uma alegria muito grande. A comunidade nossa, ela tem por essência formar as pessoas para servir no amor, para servir as paróquias, para servir aonde for chamado, a nível de levar este amor, levar esta graça de ter encontrado o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro significado. Então, é muita alegria para mim poder fazer parte dessa reunião com vocês, dessa formação, porque enquanto eu via o Luiz Henrique falar, um grande psicólogo, né, que é da área e conhece muito mais do que a gente, então percebemos que estamos no caminho certo, graças a Deus, né? Investimos muito em formação, temos muitas formações, muitos projetos educacionais, projetos de música, ministérios de música, na arte, e isso tem atraído muitos os jovens para próximo de nós, né? E graças a Deus temos tendo bons frutos, seja eles alguns nos tornando missionários nossos, e outros às vezes em outros lugares, vivendo em outros lugares. Até mesmo ali, aqueles que cantaram agora, tem um lá que já participou conosco, né? Que esteve conosco há um tempo e foi um tempo muito bom, viveu conosco, viveu algumas formações conosco e hoje foi viver o seu lugar, foi viver o seu caminho, foi cumprir a sua missão. Então, a mensagem que eu deixo para vocês que estão nos ouvindo, que, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo, os adolescentes, é que não desistam, né, de buscar o seu lugar no mundo, porque você tem o seu lugar no mundo. E eu acho que essa é o grande remédio para a inveja que existe no mundo, né? Quando você conhece o seu lugar, você nunca vai invejar o lugar do outro, né? Porque você sabe onde é o seu lugar, qual que é a sua posição e para que você existe. Então, a pergunta que o psicólogo nosso, o Luiz Henrique, falou agora é muito importante. Perguntar o para que eu vim, né? Uma pergunta muito séria. Para que eu existo, né? Para que eu estou aqui? E essa é a pergunta muito séria, que muitas vezes nós fugimos dela. E eu, graças a Deus, quando fiz essa pergunta lá na minha juventude,
eu não tive tanto apoio no início da minha própria família. Então, eu percebi que existe essa carência, porque o jovem, às vezes, quer dar uma resposta ao mundo, uma resposta que ele julga naquele momento ser a resposta que ele deve dar, e muitas vezes ele não encontra esse apoio na sua família, não encontra esse apoio nos pais, a nível porque, às vezes, os pais estão muito ocupados, ou, às vezes, porque não conseguem também levar eles, né, nesse sentido, para que eles possam ajudar a discernir essa vocação. Então, a comunidade é um lugar para isso, é para que esse jovem possa vir e ajudar a ele a enxergar isso, a discernir isso. Um lugar de diálogo, um lugar de oração, um lugar de partilha, né? Um lugar de viver a vida em comum. E aí, então, ele torna-se uma extensão da família. Não que ele vá substituir a família, não. A primeira comunidade de vida é a família. É a primeira comunidade, assim, né? E a gente já sabe disso. Mas aí é uma extensão dessa família, onde nós buscamos sempre dar esse apoio ao jovem. E também temos um trabalho muito bom hoje com as crianças, ou seja, que são os futuros jovens, que às vezes é mais fácil você trabalhar com eles, né, que é o projeto Amarte, que a gente chama, que é você trabalhar as crianças desde o início, essa noção de valores, de vocação, de chamado, para que ao chegar na adolescência, no tempo das suas escolhas, eles possam fazer as escolhas melhores. É claro que a gente escolhe, às vezes, coisas não tão boas na vida, né? Mas se você já tem um caminho, sabe aonde você vai seguir, você consegue retornar muito mais fácil para o caminho correto. Sempre aquela frase conhecida que fala, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é verdade? Então, se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente possa saber o nosso sentido da vida. E a partir daí, a gente consiga sempre voltar para esse caminho. A gente na vida comete alguns erros, sim, mas se nós sabemos aonde vamos, nós sempre voltamos para o caminho correto. Então, Isaac, obrigado pela participação, obrigado por esta noite, obrigado mesmo pela confiança, pelo carinho de nos chamar para estar aqui. E agradeço a todos os participantes também que estão conosco. E, de verdade, parabéns novamente por essa iniciativa, né, de fazer essa semana da família aí na Câmara. Parabéns e que Deus ilumine realmente, que possa existir ainda muitas outras. Com certeza estaremos aí rezando e apoiando você, tá bom? Muito obrigado. Maravilha, Adriadson. Eu agradeço pelo sim seu e da comunidade, né? A comunidade que eu prezo muito, são muitos missionários e pessoas que participam da comunidade de extremo caráter, né? São pessoas que, enfim, são luzeiros, né? Para essa sociedade que nós estamos, né? E gostei do que você falou no final. Poxa, que venham outras, que a gente possa, enfim, avançar. Eu acho que tem muito espaço para a gente avançar e conversar a respeito e, enfim, fazer com que outras ações para a vida e para a família aconteçam aqui na nossa cidade de Piracicaba. Mas diga uma coisa, Adriadson, como é que faz para o pessoal entrar em contato com vocês? Onde vocês estão? Tem algum telefone? Como as pessoas podem conhecer? Porque é importante deixar isso bem claro, que a comunidade é um lugar de vida, é um lugar de esperança. Você falou que o jovem se sente atraído pela arte, pela música, é uma maneira de estar junto. É isso aí mesmo. Ninguém começa a frequentar um ambiente como esse para ficar tristão. Não, senhor, é o contrário. É um lugar de vida e esperança, como eu falei. Então, diga aí, como é que o pessoal acha a turma do Peregrinos do Amor? Então, nós temos hoje nossa sede, né? Nós estamos aí com o Monsenhor Ronaldo na Catedral, na Capela Nossa Senhora Aparecida, na Rua Prudente de Moraes, tá? Bem lá no comecinho da Rua do Porto. Um pouquinho subindo a Rua do Porto, nós estamos ali. Hoje a nossa sede é lá, nós temos uma sede muito boa, que o Monsenhor Ronaldo nos cedeu para fazer o trabalho, um lugar bastante espaçoso, que dá para fazer bastante coisa legal. Então, nós estamos lá. Agora, a nível da pandemia, lá vive fechado, né? Porque nós estamos aí ainda fazendo a nossa quarentena, respeitando aí, né, esse tempo que temos vivido. Estamos nas redes sociais pesadamente, estamos fazendo aí Semana da Família também, lá na TV Peregrinos do Amor. Então, quem quiser, YouTube, TV Peregrinos do Amor. Estamos no Facebook, Comunidade Missão Peregrinos do Amor. E lá no nosso Facebook tem nosso telefone, nosso endereço certinho, tem lá o mapa lá para quem quiser chegar. E fica o convite novamente para quem quiser nos conhecer quando tudo isso voltar novamente ao normal. Estamos aí para atender. Quem quiser entrar em contato conosco por alguma coisa, às vezes a gente visita algum jovem, né? Temos visitado alguns jovens que às vezes saem de alguma situação e tal. Pode mandar um e-mail para nós, o contato
contato@missãoperegrinos.com.br. Esse é o e-mail da nossa secretaria, tá? contato@missãoperegrinos.com.br. Manda um e-mail para nós, a gente responde, ou manda lá no Facebook, lá na mensagem, que nós respondemos a todo mundo. E se a gente puder ajudar o jovem, quem está nos assistindo, quer que a gente converse com algum filho, tentar atrair o filho para uma atividade, nós estamos aí à disposição. Temos feito, nessa pandemia, devido à quarentena, temos feito lives frequentes de terças, quintas e sábados, às 7h30 da noite, nesses canais que eu coloquei aí. Então, se alguém quiser participar conosco ali, entra lá, comenta lá que esteve conosco aqui nessa transmissão, e com certeza nós vamos aí estar nos conhecendo aos poucos, tá? Então fica aí o convite para quem quiser mandar um e-mail para nós, fiquem à vontade, estamos aqui para ajudar, para dialogar com o jovem e para conseguir de alguma forma trazer esta luz na vocação dos filhos daqueles que estão nos assistindo ou até daquele jovem que nos assiste hoje, tá bom? Maravilha. Obrigado aí. Obrigado, Adriadson. O pessoal mandou aqui uma mensagem, tem muitas pessoas comentando, né, sobre a experiência com a comunidade Peregrinos do Amor. Então, parabéns aí ao trabalho de vocês. Maravilha. Agora eu gostaria de convidar a Vanessa Souza, participante da Renovação Carismática Católica aqui da Diocese de Piracicaba, através do Ministério Jovem. E também, o nome já é sugestivo, realiza trabalhos com os jovens. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda. Coloque aqui a sua experiência, como que se desenvolve o trabalho na RCC com o Ministério Jovem. Mais uma vez, então, boa tarde. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live. Eu começo essa fala retomando uma frase que o Luiz Henrique disse, né, durante a palestra dele, a formação de um antigo filósofo. Acho que todo mundo vai dormir com essa frase na cabeça: torna-te aquilo que tu és. E o Ministério Jovem, ele tem como princípio auxiliar o jovem a se tornar aquilo que é, a acompanhar o jovem e o adolescente durante este trajeto, né? Nós fazemos parte da Igreja Católica Apostólica Romana também, assim como a Missão Peregrinos do Amor. Nós temos a nível nacional, estadual, nas dioceses, nas cidades, né, e até espalhados em bairros mesmo, pessoas atuantes neste ministério, e o nosso trabalho é de respaldo, né? Porque, como o Luiz Henrique bem pontuou, hoje nós vemos a juventude sendo muito atacada, né? Se nós olharmos um pouco aí afora, nós vemos que os jovens, eles permeiam entre os dois extremos, de achar que a vida é só prazeres e aventuras e que se vive de uma forma desordenada, e aquele jovem amedrontado que não quer alçar voo, né? E o Ministério Jovem, ele vem auxiliar esse jovem, acompanhar para que ele possa se tornar aquilo que ele é, né? E o interessante do Ministério Jovem é que ele é composto por jovens. Então, são jovens que entenderam essa missão, entenderam a importância da juventude, né, que é um tempo de escolhas muitas vezes definitivas, né? Grandes escolhas são tomadas na juventude e que essas escolhas refletem na vida adulta. É uma época que é necessário o amadurecimento. Então, são jovens que entenderam a importância da juventude, que entenderam que a juventude é uma fase muito boa, muito importante, mas que ela também precisa passar. E é importante que ela passe, né? Como o Luiz Henrique muito bem pontuou durante a fala dele, né? Não é bom que uma pessoa seja jovem, seja adolescente para sempre, né? É necessário passar por essa fase. E o nosso papel enquanto, né, membro do Ministério Jovem é de acompanhar, né? Junto com outros jovens, nós vamos todos juntos, né, de mão dadas, um apoiando o outro. É bom porque forma até uma rede de amigos mesmo, uma rede de apoio, né? Muitas vezes a gente quer viver um novo propósito de vida, nós queremos viver com seriedade a nossa juventude, mas não encontramos pessoas para
compartilhar esse pensamento, compartilhar deste valor. E no Ministério Jovem nós temos isso, né? Nós temos outras pessoas, outros jovens, adultos também, que têm esses valores enraizados e que caminham ao nosso lado. Então, é muito bom as iniciativas, né? Nós temos várias programações ao longo do ano a nível também nacional, estadual, a nível de cidades mesmo, encontros. Um exemplo é a missão Jesus no Litoral. É uma missão que acontece em várias cidades em todo o Brasil, né? Praticamente todos os estados ali, né, do nosso litoral tem essa missão. E é muito interessante porque, além da parte, lógico, espiritual, né, que o jovem cresce durante a missão, tem toda uma questão social, então do jovem olhar para além de si, né, transcender, olhar para o outro. Então nós temos dias de visitas a lugares de reabilitação ou a hospitais, né, a pessoas que necessitam de uma atenção que, né, da sociedade, que não tem um olhar ali por elas. Nós temos uma programação dentro da Missão Jesus no Litoral que faz com que o jovem olhe para fora de si, né? Vá até o outro. Nós temos também, né, como tivemos aqui a música, nós temos uma programação cultural também, né, voltada à música, dança, teatro, e é na praia, né? É na virada do ano, na praia, né? Os jovens passam a virada do ano longe de casa, né, para o outro. Não é um momento, né, de diversão, vou para a praia tirar férias. Não é isso, é uma missão, de fato, né, que tem todos esses aspectos que eu falei. E um outro projeto muito legal que nós estamos, inclusive, aqui na nossa cidade, com o Ministério Jovem, é o Luau de Carnaval. É no Carnaval, e nós criamos um ambiente muito saudável, um ambiente familiar durante os dias de Carnaval. E é gostoso porque tem pessoas que não nos conhecem, né, e são atraídos por esse ambiente saudável e familiar, né? Então, principalmente no Carnaval, é uma época onde a gente encontra os jovens fazendo muitas coisas, né, que vão contra tudo isso que o Luiz Henrique acabou de falar, né? Vivendo a vida de uma forma abobalhada. E nós, no Carnaval, nós criamos uma programação diferente, né? Envolvendo música, de forma saudável, e pessoas são atraídas por isso, né? A cada ano nós vemos mais adesões, mais pessoas que vão chegando ali, né, ouvindo a música, perguntar de onde vocês são, e já gostam, já ficam conosco. Então, muito mais, né, do que simplesmente o lado espiritual, o Ministério Jovem, através de todas as atividades que tem, ele vem dar esse respaldo para o jovem na afetividade, na sexualidade, na vida social, no papel social da juventude, familiar, pensando que esse jovem vai ser o pai e a mãe de amanhã, né? E se nós queremos um futuro melhor, se nós queremos famílias mais estruturadas, né, futuramente, nós precisamos cultivar isso na juventude. Então, eu acredito que essa seja a minha fala. Eu agradeço mais uma vez pela participação. Espero ter motivado, né, quem está assistindo a conhecer o Ministério Jovem. E é isso. Maravilha, Vanessa. E como é que um jovem faz para se aproximar mais e conhecer aí as ações do Ministério Jovem? Como eu disse, o Ministério Jovem ele está espalhado pelo Brasil inteiro, mas falando aqui da nossa cidade de Piracicaba, nós pertencemos ao movimento da Renovação Carismática Católica, que é da Igreja Católica. E nós temos uma sede que fica na Rua do Rosário, no antigo Dispensário dos Pobres. É um lugar onde muitos conhecem aqui na cidade, né, de fácil localização. E lá vocês podem encontrar informações sobre o Ministério Jovem, onde encontrar pessoas do Ministério próximos a você, porque, como eu disse, nós estamos espalhados na cidade. Então, tem grupos de oração em vários pontos da cidade e com certeza tem algum perto de você. Então, lá
na sede, a gente chama sede, né, que é o antigo dispensário dos pobres, a sede da renovação. Você pode entrar em contato, tem, né, com certeza, telefone, só dá um Google, né, que você consegue se informar melhor sobre horário de funcionamento. E lá, com certeza, você vai nos encontrar. Vai encontrar um jovem do Ministério Jovem. Maravilha, muito obrigado. Aqui só 2 comentários finais, né? Live sensacional, que nos prende do início ao fim. Parabéns, Vivian Silva. Muito obrigado, Vivian. Ana Célia Soares, obrigado, vereador Isaac, por essa Semana da Família, sua equipe e a disponibilidade dos convidados em nos dar essa formação com um ótimo conteúdo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Ana Célia. E eu gostaria de agradecer a todos. Luiz Henrique, o psicólogo, esteve conosco, o Adriadson da comunidade Peregrinos do Amor, a Vanessa Souza agora, da RCC Piracicaba Ministério Jovem, a galera da Missão Panaguia e a equipe aqui da Câmara dos Vereadores, a nossa equipe de gabinete, o pessoal da equipe de Libras que nos acompanhou até agora e todos vocês que também ficaram conectados, ligadinhos aí através das redes sociais e os canais oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. E já convido vocês para o nosso 3º e último evento da Semana Nacional da Família, que vai acontecer também no formato de live nessa sexta-feira, 14 de agosto, às 20 horas, com nada mais, nada menos que o professor Felipe Aquino, historiador, que estará conosco e abordará o tema Família, lugar de esperança e experiência. Muito obrigado pela sua participação, boa noite a todos e até sexta-feira. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Adriadson, Vanessa, Yuri, Vandi,